Convido a todos nesse momento, então, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e que possamos trazer esse momento de introspecção, esse momento de meditação, esse momento de conexão junto com a espiritualidade que nos assiste. Vamos respirando profundamente, fechando os nossos olhos e sentindo os bons fluidos nos envolvendo, nos acalmando, permitindo que tenhamos concentração, que tenhamos uma melhor ligação junto da espiritualidade nesse momento. Momento esse que vamos nos ligando aos mentores, nossos anjos da guarda, esses companheiros que nos assistem há muito tempo, que nos dão guarida, nos dão sustentação e proteção nos momentos em que são chamados. Vamos agradecendo os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos conectam por todos os cantos deste país, que nos ligam através dos nossos pensamentos, que nesse momento estão em um só objetivo, que é o do aprendizado, que é o do autoconhecimento, que é o da evolução. Vamos nos ligando também aos mentores de nosso lar, da nossa casa. Vamos agradecendo esses companheiros por cuidarem de nós, de nossos familiares, por darem sustentação a todos nos momentos de alegria, de dificuldade, neste que é o nosso primeiro local de aprendizado. Juntos destes queridos irmãos, vamos abrindo as portas de nossa casa, convidando-os para entrar, assim como as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que esses irmãos possam adentrar em nossos lares, neste momento, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, todas as negatividades, tudo aquilo que não for positivo para este momento, permitindo e permanecendo apenas os bons fluidos, as boas vibrações, para que nosso trabalho aconteça da melhor maneira possível. Vamos voltando à porta de nossa casa. Lá encontramos os soldados de Ricardo, todos os seus arqueiros, e pedimos que deixe um ou mais deles à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E nesse momento, então, nós vemos a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida em muita luz. Essa luz se reflete através de um farol, no topo dessa cúpula, uma bandeira branca e hasteada. E a espiritualidade pode perceber que em nossos lares está sendo realizado um evangelho neste momento. Que todos os irmãos possam se fazer presentes, nos acompanhando neste momento de aprendizagem. Vamos agradecendo as fraternidades do espaço, de Dr. Bezerra de Menezes, de professor Eurípides Barçanufo, e vamos sentindo também a presença dos nossos queridos apóstolos, de Paulo, de Maria de Magdala, dos primeiros cristãos, todos os irmãos que tiveram contato com Cristo, que absorveram, que beberam da fonte, direto dela, todos esses aprendizados que hoje reúne a todos nós na busca de sermos
pessoas melhores, através do aprendizado do Evangelho, do autoconhecimento, que esses irmãos possam nos dar sustentação também. E vamos sentindo a presença de nossa Mãe Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu afago de mãe nos envolve nesse momento. E colocamos em suas mãos todas aquelas nossas dores, aquelas nossas angústias, que por acaso acabam nos trazendo dúvidas, bloqueios, impedindo o nosso progresso. Que colocando em suas mãos, possamos ficar mais serenos, mais tranquilos e mais preparados para resolver tudo aquilo que chega até nós. E assim vamos sentindo a presença do Mestre, nosso irmão Jesus, Cristo iluminado que vem ao nosso encontro. E de joelhos agradecidos por esse momento, agradecidos por esse encontro, pela oportunidade do estudo do seu Evangelho, da compreensão dele através dos ensinos da doutrina espírita, tão consoladora, que nos auxilia tanto no nosso dia a dia. Com humildade vamos até o Pai, gratos por esse momento, por esse encontro, em seu nome. Agradecemos também a oportunidade da vida, tudo aquilo que temos, tudo que somos, mas que em verdade pertence a Ti, Pai. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Giba. Boa noite a todos que entraram aí durante a nossa música, durante a nossa prece. A Maria Neuza, a Rosana, nossa querida Ellen, boa noite, minha amiga. A Tuane, a Leila, a Joyce, Cristina. Muita gente. Boa noite, Thaís. A Ariadne. Boa noite, Clarissa. Então vamos lá. Antes da gente... Eu vou fazer a leitura do Evangelho, do trecho do Evangelho. E já vou fazer uma outra leitura rápida aqui pra gente. Fechar algumas abas aqui, só para facilitar. Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje das duas estradas e as duas portas. É aquele trecho que faz referência à porta estreita no Evangelho. Está lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. E ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Então, antes da gente entender um pouquinho mais, eu vou trazer uma reflexão aqui deste livro aqui, do Vivendo o Evangelho. É um livro psicografado por Antônio Badui Filho, e o espírito da mensagem é o André Luiz. E ele diz o seguinte: a mensagem é a porta e a chave. Existe a ofensa. Nós perdoamos essa ofensa, mas o nosso perdão
ele não é um perdão completo, né? É um perdão que ainda tem ressalvas muitas vezes. Existe o conflito, a gente pacifica esse conflito, mas essa ajuda que nós fazemos, né? Essa pacificidade que nós damos diante do conflito, ainda pede algumas explicações. Algumas pessoas ainda pedem explicações em relação a isso. Mas por que você está ajudando com isso? O que você está ganhando com isso? Existe a miséria. Nós socorremos a miséria. Mas esse auxílio, algumas vezes ainda causa algum constrangimento. Porque esse auxílio tem que ser algo orgânico, tem que ser algo natural. E nem todo mundo se sente à vontade, nem para receber e nem para ver alguém recebendo esse auxílio. Existe o infortúnio. Nós confortamos diante do infortúnio, mas esse consolo ainda incomoda as pessoas. Existe a aflição. Nós encorajamos diante do momento de aflição, mas esse incentivo de encorajamento para que a pessoa se ganhe essa coragem para sair dessa situação ainda parece ser muito, né? Muita gente ainda acha que é muita essa exigência, que as pessoas têm cada uma, claro, dentro do seu tempo, mas que não necessita nem sempre dessa ajuda. A pessoa tem que caminhar com a própria perna. Existe o ódio. Nós amamos diante do ódio. Mas esse amor, ele é um amor completo? Ou ele é um amor que traz restrições? Conhecendo o Evangelho e desejando seguir os passos de Jesus, não há dúvidas que já te encontras no caminho apertado da transformação moral. Contudo, neste percurso árduo, é natural que tenha vacilações na conquista do bem e dificuldades para superar os ranços e o egoísmo e o orgulho. Estás diante da porta estreita desta salvação, mas ainda te falta a chave. Então, o que todos nós buscamos é a felicidade, certo? Todos nós queremos ser plenamente feliz. Cada um aqui consegue viver feliz? Consegue viver em paz? Consegue viver curtindo o melhor que a vida pode oferecer? Muito difícil, né? Porque tem várias barreiras para isso. E a gente tem que entender o que seria esse curtir a vida. Então, como que a gente faz para tentar aproveitar ao máximo da vida quando nós estamos rodeados de problemas à nossa volta que impedem essa felicidade? Então, tudo parece um motivo, muitas vezes, para nos deixar descontentes ou nos deixar chateados. Então, às vezes a gente tem que levantar para trabalhar, não tem? O celular desperta. Para muita gente, esse já é um momento de tortura. Já é um momento muito difícil do dia para que ela consiga ter uma manhã razoável. Tem gente que não gosta de conversar logo de manhã, logo que levanta. Pessoas que já ficam de mau humor. Por que ela tem esse mau humor? Porque ela provavelmente não gosta de levantar cedo, né? Levantar cedo não é algo que ela tenha prazer em fazer. Então, ela faz isso de mau grado, mas tem que fazer. Pode ser que a gente veja algumas pessoas sofrendo, algumas pessoas com dores, e isso nos afete também e nos deixe mais tristes. Isso, querendo ou não, impacta na nossa felicidade, porque às vezes a minha felicidade é ver o outro bem. Pode ser vendo a dor explícita, né, na sociedade, a violência que acontece todos os dias nas cidades, e aquilo às vezes mexe com a gente. E tem também a nossa saúde. A saúde é uma coisa que derruba demais, que deixa a gente mal, que deixa a gente triste. Então, quando a gente não está com saúde,
Quem doente está feliz? Não está. Mas naquele momento dá valor para a felicidade. Naquele momento dá valor para aquele momento que ele está saudável. E que talvez não aproveite ou não esteja aproveitando o melhor da vida. Então são situações que a gente é colocado para que a gente reflita, né? Então a gente não vive feliz nesse mundo porque tem várias coisas, eu digo feliz por completo, porque existem várias coisas que acabam impedindo essa felicidade. Porque a gente vê várias situações que acabam derrubando a gente ou vivenciando situações que derrubam a gente. Mas se a gente tivesse mais recursos financeiros, nós seríamos mais felizes? A prova da riqueza seria algo que me deixaria mais feliz? Talvez. Eu poderia ser mais feliz, eu faria mais coisas que eu gosto, mas seria uma felicidade completa? Ou seria uma felicidade temporária? Uma felicidade efêmera? Porque uma hora esse dinheiro não vai mais poder comprar as coisas, né? Por mais dinheiro que a gente tenha, tem coisas que não será possível comprar. Por exemplo, o dinheiro compraria todos os problemas que nós tivéssemos? O dinheiro compraria a cura de uma doença degenerativa, incurável? O dinheiro compraria uma mente perturbada, uma mente doente? O ódio ou a raiva que alguém tem por nós, por algum erro nosso no passado, pode ser comprado? Então, a grande real é que a nossa vida ela acaba sendo feita das escolhas que a gente faz, né? Então nós escolhemos as portas e nós escolhemos os caminhos que nós desejamos seguir. Todos nós queremos a evolução, né? Estamos com este propósito, mas poucas são as pessoas que de fato querem a mudança, querem mudar o seu comportamento. A gente fala tanto de mudança, a gente fala tanto no meio espírita de transformação, de reforma íntima, de reforma moral, mas o que seria essa mudança? O que seria essa mudança? Primeiro a gente tem que identificar as situações que a gente vive, que, como eu disse no começo, né, acabam provocando a nossa tristeza, que provocam a nossa infelicidade. São aqueles momentos que, por vezes, derrubam a gente. Os relacionamentos que a gente tem, que a gente gostaria de ter um bom relacionamento com uma pessoa e ele acaba não acontecendo. Existem alguns bloqueios nossos, das outras pessoas. O ônibus que atrasa no ponto. A chuva que cai num dia que, bem na hora que a gente está saindo para trabalhar ou voltando do trabalho, né? Situações que a gente acaba perdendo um pouco o eixo. Como vai ser feliz desse jeito, vivenciando isso? Então, por exemplo, a gente chega todo dia irritado no trabalho. Qual que é a causa dessa irritação? O que motiva essa irritação diária no período da manhã? Se ela não dura o dia inteiro, no período da manhã. É um atraso que me tenha feito sair tarde de casa e chegado tarde no trabalho? É o trânsito, então eu saio cedo de casa, mas o trânsito me lasca a vida. E aí eu perco a paciência e chego atrasado no trabalho. Então eu citei algumas situações onde a gente consegue identificar qual que é o problema. É chegar atrasado no trabalho. O que está causando isso? E aí a gente vai para a solução. No caso do exemplo que eu dei lá no começo, que é o do não querer acordar, né, o de não gostar de acordar cedo, vamos tentar uma outra técnica. Vamos tentar dormir mais cedo.
né? Vamos buscar soluções. Não pode dormir mais cedo? Vamos tentar descansar nos momentos que dá para descansar e não ficar na tela do celular, né? Então, eu me trocar e me arrumar que me faz me atrasar. Então, deixa já a sua roupa separada um dia antes, já adianta a vida. Vejo muita gente aproveitando o tempo no trânsito, que é um tempo ocioso, se maquiando. Quantas mulheres já não vi se maquiando no trânsito? Amigos estudando no trânsito através de aplicativos, estudando línguas, assistindo vídeos educativos. Então, em vez da gente ficar parado olhando e tenso, que a gente possa tentar extrair alguma coisa positiva desse momento. Porque, irritado ou não, essas situações que não dependem de nós continuarão lá. Então, que a gente possa tentar aproveitar elas da melhor forma possível. Isso nos deixará menos irritado e nos deixará num estado mais contemplativo ligado à felicidade. O YouTube está funcionando sim, tá, gente? Caso alguém esteja... Quem está perguntando, tá sim. Ah, não tá não. Puxa vida, perdão. Vou conectar agora lá. Quem quiser ir pro YouTube, pode ir para lá já já. Comi bola aqui. Devo ter parado, porque estava transmitindo. Devo ter parado sem querer. Obrigado por avisarem. Valeu, Ariadne. Obrigado, Edna. Boa noite, Gel. Vocês estão conseguindo pegar o recado? Estão conseguindo pegar a mensagem? Então, olha só as situações que eu citei, né? Elas acabam virando uma baita bola de neve porque a gente simplesmente não para cuidar. É a porta larga que a gente escolhe. A porta confortável. Por que confortável? Porque se eu escolher a porta estreita, que é a porta da mudança, que é a porta que eu vou ter que criar adaptações, ela dá o quê? Trabalho. E aí fica difícil pra gente sair, às vezes, de uma zona de conforto. Então a gente está disposto a mudar essas coisas? A gente está disposto a mudar uma rotina ruim, que é prejudicial a nós, prejudicial à nossa família, hábitos que são prejudiciais a nós, prejudiciais à nossa família? Às vezes a gente não quer. E aí a gente se mantém na porta que leva para o caminho largo. Então é mais fácil às vezes a gente arrumar 1000 desculpas do que simplesmente achar ou assumir as responsabilidades. É muito comum a gente ver, principalmente no trabalho, a terceirização da responsabilidade. Acontece alguma coisa errada, foi porque o outro não fez, foi porque o outro não entregou. Quando eu cheguei já estava assim. Então as pessoas elas não colaboram, não são coparticipativas, justamente porque elas acreditam que não é de responsabilidade delas. E aí as coisas acabam empacando em determinados lugares, em alguns caminhos. São as portas largas que as pessoas escolhem. A gente bota a culpa no mundo, da mudança do mundo, mas a gente não muda aqui dentro. Estamos todos caminhando pela porta larga. Quando estão envolvidas situações ligadas às nossas paixões, aos nossos vícios, aos nossos prazeres, aí fica muito mais difícil, porque essa mudança tem que ter um propósito. Ninguém muda por mudar. Ninguém muda hábito por mudar. Muitas das vezes, essas mudanças acabam acontecendo pelas dores que essas criaturas enfrentam. E o abandono desses vícios, dessas paixões, desses prazeres é o que faz com que essa criatura
forçosamente entre num estágio de transformação. Então você pega uma pessoa que tenha um pulmão comprometido por conta do fumo. Ou ela para de fumar de vez, ou ela já sabe qual caminho que vai acontecer. Porque o pulmão já está comprometido. Ou ela pode adiantar, pode acelerar esse processo. E ela acaba desperdiçando e jogando fora uma chance que ela tem. Quantas pessoas acabam falecendo por conta de um câncer que não foi detectado? E quando já viu, está num estágio muito avançado. Quantas pessoas estão doentes por conta de uma doença que tem a cura, mas por negligência acabam perdendo suas vidas por conta dessa doença, pela falta do cuidado. Quando a gente consegue diagnosticar alguma coisa, é uma baita de uma oportunidade que nós estamos tendo para que nós ainda consigamos pegar a chave da porta estreita e entrar. Por quê? Estamos tendo essa chance, essa oportunidade que quantos não tiveram? Por algum motivo, por alguma razão, por algum merecimento, a gente pode ainda se recuperar. E a gente tem outra escolha, que é o de se esforçar e o de não se esforçar. Porque tem pessoas também que se entregam nesse momento e desistem. E aí entra também o desconhecimento da vida futura, o desconhecimento de uma espiritualidade que poderia gerar naquela criatura uma razão, um motivo para que ela, de fato, lute contra aquilo, que ela brigue, que ela se esforce para pegar a chave e tentar abrir a porta estreita. Então a gente também não pode cair no julgamento em relação às pessoas por conta, né, dos conhecimentos que cada uma tem. E fazer essa mudança é um processo super doloroso, né, gente? É um processo doloroso por quê? Porque ele demanda algo que a gente não gosta de fazer, que é o sacrifício. Eu sou uma pessoa obesa e todos os médicos falaram que eu preciso fazer exercício. Que se eu não fizer exercício não adianta mudar a minha alimentação. Eu preciso de uma prática esportiva para auxiliar essa mudança de alimentação, por exemplo. É um sacrifício. Então são as escolhas que nós temos. Quem é pai ou quem é mãe aqui sabe o sacrifício que é feito por um filho. Sabe o sacrifício que é um sacrifício silencioso, né? É um sacrifício que a gente não olha, que é o tempo. O pai e a mãe acabam sacrificando o seu tempo para que seja dedicado em prol do seu filho, principalmente quando aquela criatura ainda é um bebê, né? Porque o bebê não tem autonomia, é totalmente dependente, e até a criança pequena ganhar certa autonomia, isso demora, ela depende de alguém. O pai, a mãe, eles precisam estar presentes, auxiliando. Não é só na educação, mas ensinando as coisas básicas da vida, né? Ajudando a ensinar a andar, ensinando a como segurar uma colher, né? Dando banho. É um tempo que está sendo sacrificado em prol de alguém. E esse sacrifício, curiosamente, acaba se invertendo, né? Lá no futuro, quando os pais acabam sendo cuidados pelos filhos por conta dos mesmos motivos, né? Dessa falta de autonomia. Então é bastante interessante como esses papéis acabam se invertendo na velhice. E essas experiências do sacrifício acabam trazendo quantos aprendizados para a gente? Inúmeros. Inúmeros. E a gente às vezes não para pensar nisso. Eu citei esse exemplo dos pais e dos filhos, mas existe o sacrifício
de abdicar alguma coisa por alguém, para alguém. E eu não estou falando de merecimento. Aquela pessoa não merece o meu sacrifício. Não somos nós que devemos decidir se aquelas pessoas merecem ou não o nosso sacrifício. Porque o nosso sacrifício ele deve ser coletivo, né? Em prol do bem de todos. Então, eu não posso selecionar. Eu não posso... Pensem assim. Imagina, Jesus com 500 pessoas seguindo ele lá na Galileia. E aí ele fala assim: olha pessoal, eu tô aqui só por aqueles que nasceram em Nazaré. Aqueles que nasceram em Jerusalém, tchau, pode ir embora. Não quero vocês. Suas ideias, seus pensamentos são diferentes dos dessas pessoas, não quero vocês. Só os gentios também, quero os gentios aqui. Não tinha seleção. Então nós não devemos fazer essa seleção. Quando Chico Xavier recebia as mães para as psicografias, ele não queria saber quem eram, de onde vinham, se eram pessoas do bem, se eram famosos ou não eram famosos. Ele atendia todas as pessoas de forma igual. Então, esse nosso sacrifício, ele é para todos. Ele não é seletivo. Por isso que a estrada dessa evolução que nós temos é justa. Temos que percorrer, né? Ela é justa, ela é apertada, ela é difícil. E são poucos que conseguem passar por ela. Porque, como no texto que eu disse no começo, a gente sabe qual é o motivo. A gente sabe o que tem que fazer. Mas às vezes a gente trava. Às vezes pela opinião dos outros a gente não faz. Às vezes a gente tem fraquezas que nos bloqueiam. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. Então a gente acaba desistindo, né, das coisas. Relacionamentos, por exemplo. Os relacionamentos entre casais. Quantos casais eu não conheci que namoraram anos e ficaram casados 1 ano, 2 anos. Os relacionamentos, eles são construídos, né, na base da amizade, na base da confiança. E as criaturas, por falta de conversa, por falta de diálogo, por falta de intimidade mesmo, acabam achando incompatibilidades e desistindo simplesmente das suas vidas que estavam planejadas juntas. E o número de divórcios é altíssimo, né? Não sei se vocês já viram essa estatística, ela é bizarra. Parece que as pessoas casam para falar que casaram e depois vamos divorciar, vamos separar. Os filhos inclusive são um grande fator, né, de fazer com que as pessoas vejam lados negativos que antes elas não tinham. Então, quando você namora, você não divide conta, você vive um mar de amor, de coisas boas só. Na hora que junta, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar de pagar as contas, você tem que saber que o seu tempo entra o sacrifício, não é mais só seu. Então você tem que sacrificar parte do seu tempo para ficar com aquela pessoa. Quando você namorava não tinha isso. E as pessoas elas não estão preparadas para isso. Quando tem filho é pior ainda, né? Porque principalmente a mãe que acaba dedicando nos primeiros meses, nos primeiros anos, muito mais tempo do que o homem por conta de inúmeras questões. Por mais que o homem consiga auxiliar, não é o suficiente, né? Então, essa questão do sacrifício, ela é muito latente. E isso faz com que as pessoas acabem desistindo. As pessoas que desistem dos seus sonhos, as pessoas que desistem dos seus estudos,
por conta de dificuldades que acabam encontrando nos processos, as pessoas que desistem de um trabalho melhor, todas elas acabam tendo medos no futuro. E esse medo acaba consumindo elas por dentro e elas não arriscam. Pode dar certo, como pode não dar também. E aí, se elas têm medo é porque elas não estão prontas para entender como administrar esse medo. Como administrar, essa situação que vai deixar elas num momento mais delicado. Então elas acabam permanecendo na zona de conforto. Todas essas criaturas se mantêm sempre pelo caminho da porta e da estrada larga. O problema é que, se mantendo nesse caminho, escolhendo sempre essa porta, a dificuldade de sair dela lá na frente é cada vez maior. É cada vez mais complicado, porque essas criaturas já estarão envolvidas em muita dor. E os momentos de felicidade, que serão pequenos, por vezes já serão o suficiente para elas. E é fácil a gente identificar essas pessoas na nossa sociedade. Por exemplo, quantas pessoas só veem felicidade quando dá 5 horas da tarde na sexta-feira? Parece que ela só pode ser feliz no fim de semana e depois que sai do trabalho. A segunda-feira é uma tragédia. Quantos irmãos só veem a felicidade vendo o seu time de futebol vencendo? Quantos irmãos só veem a felicidade, e olha que para eles é uma felicidade, naquele momento em que elas estão envolvidas dentro do vício, para esquecer as dores que a vida lhe traz. Então, para essas pessoas a vida é difícil, a vida é pesada, e elas não vão fazer nada para mudar se elas não tiverem percepção de vida futura, de espiritualidade, de evolução moral. Para elas está tudo bom, deixa do jeito que está, para que eu vou mexer nisso? E elas acabam escolhendo sempre as portas largas. É o que a Edna comentou aqui: escolhas e consequências. O Serginho falando que levou um puxão de orelha. É um assunto que eu venho... Não foi nem pela construção do evangelho mesmo, mas é um assunto que eu já venho mastigando já alguns dias, algumas semanas. O que a gente tem feito de proveitoso? Quais as coisas de valor que nós temos feito? Então, a escolha dessa porta estreita, ela exige atenção, ela exige critério, ela exige raciocínio, ela exige trabalho, né? Esforço, para que cheguemos ao caminho do progresso. Além do mais, quando a alma percebe que a felicidade não está somente ali naqueles momentos efêmeros em que nós nos satisfazemos temporariamente, a gente começa a ter a percepção da felicidade do outro, de ver a felicidade no outro. E aí a gente vai entendendo que essa porta estreita, quando a gente aplica, melhora o nosso tempo. Quando a gente aplica o nosso tempo em favor das outras pessoas também,
que às vezes é sacrificante, mas abre as portas do caminho estreito. Então a estrada da evolução, ela pede uma atenção, né? Uma prudência das nossas ações, um cuidado. Ela pede força, que tenhamos bastante forças nos momentos dificultosos. Ela pede controle dos nossos temperamentos nos momentos que são mais difíceis. Ela pede que nós saibamos a hora certa de falar. Pede que a gente aplique a fé em toda a espiritualidade que confiamos, em Deus, e pede também que nós mantenhamos toda a esperança na questão de que tudo passa, de que nada é permanente, de que as coisas podem ser melhores e que nós possamos aplicar também a caridade em nós e nas outras pessoas. Por isso, a porta estreita é a porta apertada que conduz à vida, à verdadeira vida. E poucos são os que conseguem acertar ela. Então, que nós possamos entrar pela porta estreita, que dá acesso à vida eterna. Porque essa vida eterna é a morada dos espíritos felizes. E quem não quer ser um espírito feliz? As reflexões de hoje um pouco mais profundas no nosso Evangelho. A Rosângela comentou aqui: sou espírito, estou amando sua reflexão. Obrigado, Rosângela, seja sempre bem-vinda aos nossos evangelhos todos os domingos. A Luana comentou: eu vejo muito isso no meu trabalho, eu tento manter a mesma energia de segunda a segunda, pois acho que sempre terá algo que vai agregar. A Maria Neuza aqui, de Terra Nova, no Pernambuco. Seja bem-vinda, Maria Neuza, que legal ter você aqui. Um grande abraço para todos aí do Pernambuco. É bem pequena a cidade, tem muita droga e muito álcool, mas isso tem em todos os lugares, né, Maria Neuza? Infelizmente é um mal que destrói a nossa sociedade e que, querendo ou não, muitos irmãos ainda estão vinculados a isso e a tudo que leva, né, as violências que levam relacionadas aos vícios. A Rosângela comentou que fica muito triste no final do dia, mas não é questão de infelicidade. Copiar a mensagem. Boa noite, Patrícia. Patrícia está acompanhando a gente lá no YouTube. Desculpa, gente, por ter abandonado o YouTube hoje. Aconteceu, acho que eu apertei alguma coisa que não acabou não colocando ele no ar. Porque, na verdade, eu tirei. Porque ele estava antes. Eu entro no YouTube no ar antes de entrar no Instagram. Mas fechou. É isso, gente. A mensagem é essa. Depois, quem chegou pelo meio do caminho pode ter a oportunidade de acompanhar desde o começo. E aí, bastante importante para vocês fazerem as ligações, né, das reflexões no próprio Instagram. Amanhã estará disponível no YouTube, tá bom? Então fechou, gente. Vamos fazer as nossas vibrações e fazer a nossa prece de encerramento também. Então, mais uma vez, eu convido a todos para que fechemos os olhos, que possamos fazer uma conexão maior ainda, mais próxima dos espíritos que nos assistem na noite de hoje, que possamos sentir nos envolvendo as melhores das energias que nós podemos oferecer, os melhores sentimentos, nosso maior amor. Vamos sentindo essa energia toda saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E a espiritualidade vai absorvendo todas essas energias de todos os cantos do nosso país e vai distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram vivendo a
guerra, a fome, as misérias, os problemas trazidos pelos desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais, por todo o povo brasileiro. Vamos vibrando pelas pessoas que se encontram nas ruas, sem famílias, perdidas nos vícios, perdidas nas drogas. Vibremos pelos familiares dessas pessoas. Vibremos pelas crianças que se encontram nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões. Vibremos aqueles que vivem doentes em seus lares, as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica, os hospitais, os profissionais da saúde e também as pessoas que se encontram nos leitos de UTI. Vamos, nesse momento, pedindo que a espiritualidade cuide com todo o amor, direcionando as nossas vibrações para as pessoas que foram colocadas os nomes para a vibração. Que esses irmãos sejam amparados, que esses irmãos sejam acolhidos, recebam toda a sustentação necessária. Que essas preces toquem seus corações, que possam auxiliá-los de alguma forma. Vamos colocando, visualizando, imaginando alguém que queiramos muito bem, que esteja passando por muitas dificuldades. Vamos visualizando essa pessoa recebendo uma chuva dessas bênçãos, uma chuva dessas vibrações que possam vir a auxiliá-la. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Pedimos que essas equipes também cuidem de nós durante o nosso repouso, na noite de hoje, nas próximas noites, que possamos ser assistidos e que o nosso corpo esteja sempre o mais fortalecido possível para o início de jornada a cada dia. Vamos deixando também uma vibração especial para que a espiritualidade direcione para onde for necessário e agradecendo a Deus por esse encontro mais uma vez, pedindo a Ele que cuide de nós ao longo de toda essa semana, que todo o seu amor possa nos envolver, possa nos proteger, possa formar em torno de nós um escudo de bênçãos, mas que nós façamos a nossa parte também, cuidando, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas palavras, vigiando as nossas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho na noite de hoje. Mais uma vez, gratidão pela companhia, valeu pelos comentários. Hoje foi uma live menos interativa, né? Mas, de toda forma, eu agradeço a companhia de vocês. Que tenham todos uma semana de luz, uma semana abençoada. E que semana que vem possamos estar todos aqui firmes e fortes para mais um Evangelho. Certo? Beijo aí no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.